Assiste até o final, pois esse vídeo vai mudar completamente a sua maneira de fazer pão de mel. Acredite! Você pode já ter visto pão de mel insuflado por aí, mas você nunca viu da maneira que eu faço, recheado e perfeito. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. O pão de mel insuflado não é nenhuma novidade, mas a maioria das pessoas colocam o doce de leite e depois o pão de mel. Eu nunca vi por aí ninguém fazendo dessa maneira. O meu pão de mel é recheado como um pão de mel tradicional e insuflado na hora de colocar na forminha, deixando ele muito mais rápido, prático e super fácil de fazer. E quando corta, é a carinha do pão de mel original, tradicional, banhado no chocolate. Aquele pão de mel delicioso com uma boa camada de recheio de doce de leite. Então é isso que eu vou ensinar a você hoje nessa nossa terceira aula desse curso especial de pão de mel. Vem comigo! Para fazermos este pão de mel insuflado, precisamos de apenas 2 acessórios. Essas forminhas de acetato redondinhas para fazer pão de mel e um cortador que caiba dentro da forminha. Não precisa ser necessariamente essa de 3 camadas, mas eu não encontrei a forminha simples só com essa rodinha. Então, essas camadas não serão usadas. Mas você pode observar que ao colocarmos, sobra um espacinho entre a camada e o chocolate. Esse é o mesmo espaço que tem que sobrar entre a forma de acetato e o cortador que você vai utilizar para cortar os seus pães de mel. Então, apenas uma forminha dessas e um cortador é o suficiente para fazermos este pão de mel insuflado. Precisamos fazer a massa do pão de mel assim, em uma forma, e ela precisa estar bem fininha para que caiba dentro da forminha de pão de mel. Se você fizer uma massa muito grossa, não vai dar certo. Vamos medir a quantidade de pães de mel que eu quero cortar e tirar um pedaço da nossa massa. Eu não gosto de trabalhar com a massa muito grande. Acho que assim, em pedaços menores, torna tudo mais rápido e fácil de fazer. Então, depois de selecionar o pedaço de massa que eu vou utilizar, basta tirar ele da forma, pois solta perfeitamente. E agora, vamos reservar o restante e começar a trabalhar com o nosso pedacinho. Eu cortei ele ao meio para ficar mais fácil de manusear aqui no vídeo. Primeiro, vamos cortar ao meio essa fatia de pão de mel, como se fosse um bolo para rechear. Ele já é fininho, mas ele precisa ser cortado ao meio para conseguirmos rechear os nossos pães de mel. Essa é a espessura ideal para fazermos esse pão de mel. Acho que uns 2 centímetros mais ou menos. Depende muito da forminha de acetato que você for utilizar. Tem umas que são maiores, outras mais rasinhas, como é o caso dessa minha, que não é das mais fundas. Então, não adianta eu dizer uma espessura específica, você tem que ver de acordo com a sua forminha de pão de mel. Se estiver um pouco alto, pode dar uma desgastadinha no pão de mel, diminuindo a altura. Depois de cortar, vamos rechear com o doce de leite. Eu, como sempre, vou usar o meu doce de leite caseiro, pois para mim é o mais delicioso. Mas você pode usar o de sua preferência. Se quiser saber essa receita do doce de leite caseiro, clica aqui em cima na tag que está passando ou embaixo na descrição do vídeo, que também vai ter o link. Vamos espalhar uma generosa camada de doce de leite no nosso pão de mel, porque pão de mel tem que ser bem recheado. O doce de leite precisa ter esta textura, cremoso, porém não muito mole, e também não pode ser aquele doce de leite muito duro, pois quando você for espalhar, ele vai grudar no pão de mel, esfarelando o seu pão de mel. Então, tenha um doce de leite assim cremoso, mas que não escorra, para facilitar na hora de rechear os seus pães de mel. Depois de espalhar bem o nosso recheio, vamos cobrir com a outra metade do pão de mel, fechando exatamente como se fosse um bolo recheado. Agora, como nós temos essa forminha de 3 camadas, eu vou utilizar na camada menor, pois assim eu ganho mais tempo e dou uma utilidade para essa camada. Vamos retirar a parte de silicone e nessa parte aqui de trás, que é a partezinha menor da forminha, eu vou colocar um saquinho plástico, desses que se compra em rolinho no supermercado para colocar frutas e alimentos. Eu cortei o saquinho ao meio e vou colocar ele dentro dos buraquinhos da forminha. É ali que eu vou guardar os meus pães de mel recheados para depois insuflar. Agora vem o pulo do gato. Essa técnica ninguém ensina para você,
mas eu vou ensinar. Vamos cortar os pães de mel. O cortador cabe certinho nessa forma de acetato. Então agora é só cortar o pão de mel que ele sai perfeito, no tamanho exato e muito bem recheado. Temos aqui um pão de mel recheado perfeito para insuflar. Coloca assim na forminha em cima do saquinho plástico, pois vamos precisar dar um truquezinho nesses pães de mel para eles ficarem ainda mais fáceis de insuflar. Coloca todos os pães de mel nos buraquinhos do saquinho. Olha como ele fica bem recheado. Tem que ser bem recheado. E o doce de leite, principalmente feito em casa, não é caro, então dá para fazer um pão de mel bem caprichadinho para ganhar os seus clientes pela qualidade. Tiramos todos os pães de mel e colocamos ali na forminha. A minha forminha só tem 3 buracos, mas eu quero fazer 4 pães de mel, então eu vou cortar mais um aqui e vou ajeitar a minha forminha. Os que já estão ali, eu dou uma leve apertadinha, colocando a outra metade do saco plástico por cima do pão de mel. Ajeita bem o saquinho para cobrir bem os pães de mel e dá uma leve apertadinha para que se acomode. O pão de mel tem que deixar este espacinho, pois é o que vamos usar para fechar com chocolate. Por isso eu digo que o pão de mel não pode ficar muito alto na forminha. Agora é só tirar da forminha. Esses pães de mel vão para o freezer antes de insuflar. Mas eu quero fazer mais um, então eu vou aproveitar o pedacinho que sobrou do saco plástico e fazer mais um pão de mel nesse mesmo pacotinho. É só virar em cima da forminha e colocar o pão de mel no espaço que sobrou no saco plástico. Assim, ganhamos tempo e espaço nos nossos pães de mel. Você pode fazer a quantidade que desejar. Eu vou cortar só 4 por enquanto. Então, vamos colocar ali o nosso último pão de mel. Perfeito! Agora é só fazer da mesma maneira, fechar com o saquinho plástico, dar uma apertadinha para ajeitar e pronto. Já podemos tirar todos os pães de mel. E agora vem o pulo do gato. Vamos juntar esses pães de mel bem juntinho e colocar no freezer, por 1 hora ou por 3 meses. Como assim, Mi, por 1 hora ou 3 meses? Isso mesmo, esse pão de mel assim insuflado pode ficar até 3 meses no freezer congelado. Para quando o cliente pedir, é só descongelar e insuflar ele. Legal, né? Isso facilita e muito a nossa produção. Eu prefiro fazer no dia, mas essa é uma das poucas receitas que não se altera em nada congelada, pois ela precisa ser congelada para podermos insuflar. Se você for deixar mais de 1 hora, ou seja, for manter os seus pães de mel congelado, faça pequenas porções, assim com 4 ou 5, como eu estou fazendo aqui. Coloque em esse saquinho dentro de um outro saquinho para fechar bem e coloque uma etiqueta com a data de fabricação, pois você tem 3 meses para utilizar esse pão de mel. Não deixa passar disso. Mas não tem como passar, né? Pão de mel é muito gostoso. Não vai ficar 3 meses sem vender ou sem saborear essa delícia. O tempo mínimo que precisa ficar no freezer é de 1 hora para podermos insuflar. Os restinhos que sobraram já recheados, não coloca fora não. Se quiser comer, pode comer, mas eu tenho diversas receitinhas para ensinar você a fazer com esses restinhos. Mas isso não vai dar tempo de falar aqui. É assunto lá para o nosso curso profissionalizante que eu sei que muitos já estão esperando. E antes que você me pergunte, pois já estão me perguntando, vai ter o curso profissionalizante de pão de mel? Sim, eu já estou organizando as melhores e mais perfeitas aulas de pão de mel para você nesse curso profissionalizante, com diversas opções e variedades para você inovar e fazer pães de mel diferente dos tradicionais, para diversas ocasiões, eventos, lembrancinhas, festas em geral, pois o pão de mel está super na moda. E trago também o pão de mel no cone, uma delícia que vende super bem diretamente para o cliente ou também para festas e eventos. Teremos também cupcakes de pão de mel, que é uma excelente opção para diversificar. Os mini pães de mel, que são perfeitos para mordiscar ou também para utilizar como lembrancinhas em eventos. O pão de mel na taça, uma verdadeira delícia que se tornou sucesso de vendas. Afinal de contas, taças estão na moda. E o pão de mel no palito, que agrada demais as crianças. Então, mais uma opção para você fazer boas vendas. E é claro que não poderia faltar o nosso pão de mel no pote, pois tudo no pote também está na moda. Mas teremos também um módulo especial de lembrancinhas, onde faremos pães de mel especiais para lembrancinhas de casamento, aniversários, nascimento, batizado e tudo mais que você possa imaginar, pois o pão de mel está super na moda e é perfeito para utilizar em lembrancinhas. O curso
curso já está sendo programado e em breve eu vou liberar o link para você fazer a compra. Mas agora vamos terminar os nossos pães de mel insuflados, pois eu sei que você está curiosa para ver o resultado final. Vamos colocar o chocolate até a marquinha aqui dessa forminha. Se você não tiver forminha com marquinha, você vai colocar mais ou menos 1 centímetro da forminha de chocolate. Com o tempo, você acostuma e vai ter a quantidade exata do seu chocolate. Ou pode também fazer um risquinho na forminha para marcar aonde colocar. Dá umas leves batidinhas para sair as bolhas de ar. Pega um pão de mel que já está geladinho, porém não está congelado. Vamos apertar contra o chocolate. Por que ele precisa estar assim? Se o pão de mel estiver assim geladinho, ele não vai se desestruturar, não vai bagunçar as camadas de recheio e o chocolate já vai começar a endurecer mais rapidamente, o que vai facilitar bastante. Agora é só fechar o pão de mel com chocolate e dar aquela finalizada básica de sempre, dando umas sacudidinhas e umas batidinhas na forma. Como a parte de baixo do chocolate não está dura, pode bater com mais intensidade. Quando a casquinha já está pronta, tem que bater com cuidado para não quebrar a parte de baixo. Vamos fazer um outro pão de mel insuflado agora. Colocamos o chocolate da mesma maneira até a marquinha e colocamos o pão de mel empurrando para baixo o chocolate. Isso vai fazer com que o chocolate suba nas laterais da forminha. E vamos agora fechar com outra parte do chocolate. É bem simples e rápido de fazer o pão de mel assim insuflado. Com a prática, você vai fazer diversos pães de mel em poucos minutos. Aqui eu estou fazendo mais devagar para mostrar para você passo a passo bem certinho. Agora é só levar na geladeira por uns 10 minutinhos até secar os nossos pães de mel. Esse outro eu vou fazer com chocolate branco. E o chocolate branco, como muitos já sabem, tem dado problemas no derretimento. Alguns ficam pastosos e outras coisas. Então, eu costumo colocar o chocolate branco assim de molho em uma jarrinha com a água na temperatura de 45 graus. Deixo o chocolate branco ali de molho até ele derreter. Depois é só dar umas apertadinhas no saquinho para misturar e derreter bem o chocolate. E pronto, já podemos usar. E o mais prático, já está no saquinho, o que vai facilitar bastante, pois com ele, antes de fazer o pão de mel, eu vou fazer decorações nos pães de mel que eu já fiz insuflado e que já estão prontinhos, pois eu já levei na geladeira por 10 minutos, enquanto meu chocolate derretia. Tem que secar bem o saquinho para não pegar umidade no chocolate a hora que for cortar um pedacinho. E agora é só arrumar o chocolate direitinho, desenformar os pães de mel e fazer um acabamento nos nossos pães de mel. Esses aqui eu vou fazer uma pequena decoração com o chocolate branco, antes de moldar o meu pão de mel com chocolate branco na forminha. Então eu vou cortar um furinho bem pequenininho no saquinho onde está o chocolate, para fazer uns detalhes no meu pão de mel. Isso você pode fazer ao seu gosto. Dá para fazer uns risquinhos, dá para fazer vários detalhes no pão de mel. Eu gosto bastante desse contraste do chocolate ao leite com o chocolate branco. Então, aqui eu vou fazer uns rabiscados de chocolate branco e vou colocar uns confeitos coloridos para dar um ar mais colorido ao nosso pão de mel. A decoração não segue um padrão, você pode fazer da maneira que preferir ou da maneira que o seu cliente pedir, pois quando fazemos para vender, muitas vezes temos que fazer ao gosto do cliente. Nesse aqui eu vou colocar esses confeitos de coração, pois eu acho que fica muito bonitinho nos pães de mel. E deixa esse pão de mel com um ar mais romântico, perfeito para ocasiões especiais. Nesse outro eu vou fazer assim, risquinhos de chocolate branco. É uma das decorações mais tradicionais de pão de mel, mas que fica muito bonito. Prontinho, agora é só esperar o chocolate secar e endurecer. E enquanto isso, vou fazer os outros pães de mel insuflado. Eu já derreti mais chocolate aqui e vou colocar em um dos buraquinhos uma parte de chocolate ao leite juntamente com o chocolate branco, para dar aquele ar mesclado, marmorizado no nosso pão de mel. Eu acho esse um dos pães de mel mais bonitos e sofisticados que tem, pois não fica nunca nenhum igual ao outro e dá um efeito todo especial. Vamos empurrar o pão de mel contra o chocolate, o que vai fazer com que o chocolate suba nas laterais, cobrindo o nosso pão de mel. E agora é só fechar com o chocolate, pode ser ao leite ou o chocolate branco. Eu prefiro trabalhar com chocolate ao leite. Na verdade, esse não é nem o ao leite, ele é o meio amargo, para dar um contraste ainda maior no sabor do chocolate com o doce de leite.
Dá umas batidinhas e pronto, já podemos fazer o outro pão de mel. O insuflado, por estar gelado, é importante fazer um por um, pois senão o chocolate pode endurecer demais antes de você dar o acabamento. Esse aqui eu vou fazer todo com chocolate branco, então eu vou colocar o meu chocolate branco ali na forminha de acetato e vou da mesma maneira empurrar com o pão de mel geladinho. Se tiver fininho demais o buraco, é só dar uma cortadinha para facilitar, pois não vou mais utilizar em decoração de pão de mel. Agora é só pegar o pão de mel ali geladinho e apertar contra o chocolate branco, que vai fazer subir o chocolate nas laterais do pão de mel, dando toda a cobertura ao nosso pão de mel. E finalizar com o chocolate branco para dar um acabamento final. Como eu sempre falo, o chocolate tem que ficar bem cobertinho, não pode ficar nenhum buraquinho ou bolha de ar. Dá umas batidinhas de leve para ajeitar o chocolate e pronto, já podemos levar na geladeira até endurecer. Ficou um pouquinho a mais do chocolate branco, mas não é problema, não vai atrapalhar no resultado final. E enquanto o chocolate endurece, vamos fazer o acabamento desses pães de mel que já estão aqui. É só cortar as pontinhas que sobraram da decoração de chocolate branco. Eu não costumo fazer muita lambuzada, gosto de fazer uma decoração bem direitinho para não sobrar muito chocolate esparramado. Esses aqui já estão prontos, é só colocar aqui do lado para depois embalarmos para vender. Agora vamos finalizar os outros pães de mel. Sobrou um pouquinho de chocolate na borda, como eu falei para vocês, mas eu não vou cortar, pois ao cortar com a faca, às vezes o chocolate quebra demais e deixa um espacinho onde entra ar, o que estraga o nosso pão de mel. Esse acabamento que sobrou, para mim, não faz diferença. E olha o mesclado, gente, que coisa bem linda fica esse pão de mel mesclado. Eu acho maravilhoso. Agora é só colocar os nossos pães de mel aqui do lado e embalar com a embalagem de sua preferência. Ah, pode decorar também com esses disquinhos de pão de mel. Eu já mostrei aqui no canal os sinetes que servem para fazer essas logomarcas. Você pode colocar assim, identificando seu pão de mel. E olha como ele fica por dentro, muito bem recheadinho, porque a maioria dos pães de mel insuflados, o pão de mel não está recheado. O doce de leite fica direto em contato com o chocolate. O meu não, ele fica bem recheadinho. A pessoa que compra não sabe como foi feito. Então, assim, fica um acabamento melhor no seu pão de mel. Pelo menos eu acho. Mas é claro que cada um tem seu gosto e vai fazer o pão de mel da maneira que preferir. E prontinho, nossos pães de mel já estão prontos. Agora é só saborear ou embalar para vender. Eu vou fazer as duas coisas, pois esse marmorizado é meu. Espero que tenham gostado de mais essa aula. Façam esses pães de mel para ter uma excelente renda extra, pois o pão de mel é tudo de bom e está vendendo super bem. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.